retomando, né, a nossa página 30 da apostila, na número 3, para aqueles que não pegaram, é que hoje ele se referiu ao reino do iPad, porque hoje a população, né, em geral, está na era da tecnologia, na era da informática. Então, por isso que ele fez menção do reino do iPad. Ok? Ok, Amanda? Ok. Ótimo. O que vocês, lá no número 4, o título da crônica é constituído de uma frase nominal. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Então, vejam só, reino do iPad, né? O título desta crônica ela é Alice no País do iPad. Nós temos que transformá-la em uma frase verbal, tá? Acrescentando aí um verbo e deixando este título na ordem direta. Como que você fez, Júlia Barreto? Qual foi o seu título quando você acrescentou um verbo aí para deixá-la uma frase, uma oração, né? Uma frase verbal que é uma oração. Como ficou? Eu não sei se tá certo, mas eu coloquei Alice viajando no reino do iPad. Alice viajando no reino do iPad. Ótimo, viajando é o verbo ali, né? Você, Mariana, o que você colocou? Alice dentro do reino do iPad. Dentro? Mas cadê o verbo? Tem que ter um verbo para ela ser uma frase verbal, tá, Mariana? Posso falar o meu? Pode, Marco Antônio. Alice aprendendo no reino do iPad. Isso. Alguém mais quer compartilhar? Letícia? Não? Todos entenderam o que é para fazer? Analisa, tudo bem? Gabriel Hilário? Joinha? Então vamos lá. Na 5, o leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto com esse título é aquele que se interessa por tecnologia digital, gosta das histórias de Alice no País das Maravilhas e de outros livros de Lewis e imagina que Alice do título seja essa personagem, gosta de ler Freud e Kafka. Qual que vocês acham que é? É a primeira e a segunda, tá? Eu marquei a segunda. Vocês terão sexto tempo hoje? Não. Não? Então tá. Não. Alice no Reino do iPad. Rafaela Frank, você pode começar a leitura para nós, por favor? Rafaela Frank. Os alunos que estão com as câmeras desligadas, liguem, por favor. Nicole, Gabriel Marques, Rafaela Frank,
Fecha a tela falando que foi no banheiro. Não sei. A Isadora, cadê a Isadora? Hoje ela está bem quietinha, né, Isadora? Eu tô aqui, meu celular tá assim porque ele tá carregando. E eu esqueci de colocar pra carregar à noite. Hoje você está bem quietinha. Então vamos lá, por favor. Gabriel Marques, começa a leitura do texto da página 31 da apostila. Alice no Reino do iPad. Terminei a última coluna perguntando: onde estão os novos Freuds, Proust e Kafka, e tanto os outros que brilharam na Europa no século XX? A resposta é antecipada e é discutível. Eles estariam... Ô, professora, como que é para ler? Pode ir Alice... lendo. Pode ir lendo aí a hora que... você é o texto? Ele está dividido em colunas. Ah, tá, é uma coluna cada? Ó, você está vendo? Tem uma coluna e a outra coluna, né? Você vai lendo aí o primeiro parágrafo e a hora que for para mudar eu falo. Tá. Posso começar de novo? Pode, por favor. Terminei a última coluna perguntando: onde estão os novos Freud, Proust e Kafka, e tantos outros que brilharam na Europa do século XX? A resposta, eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mas ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistirão à comparação? Considerando que não há glorificação imediata, mas o tempo da decantação, o que consagra um gênio terá sido merecida a insistência com que a medida exaltou, o mais conspícuo deles por ocasião da sua morte. A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de Thomas Edison. Ótimo. Rurik. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria de que minha neta Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de avô, não. Estou de fato aprendendo com ela. Alice bota o circo, ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com o palhaço, o trapezista, o equilibrista. Agora põe o YouTube, que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende a meu pedido. É assim aos poucos que estou me familiarizando com a invenção do Steve Jobs. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é a Alice, a mídia digital que ainda não descobriu. Guilherme. Guilherme. Posso ler, professora, depois? Só um pouquinho. Guilherme, nós Nada estamos na página 31. Fico me perguntando. Fico me perguntando se com todos esses apelos audiovisuais e como todo esse deslumbramento crítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, a geração de Alice ainda vai se interessar por livro e pelo que a leitura de um texto propícia. Reflexão, conhecimento e senso crítico. Para tranquilizar, dizem que em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora.
É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea. Não entendimento do processo que desenvolve mais reflexos do que reflexão. Ótimo. Marco Antônio, Oi? continua a leitura, por favor. A partir de... Ficou me perguntando? Último parágrafo. Ah, tá. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais da minha época, que rejeitavam a televisão por não haver ali. Como se alegava, vida inteligente era uma máquina de fazer doido. Também não proponho o livro como fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, posso afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana. Como escreveu Harold Bloom em seu livro Gênio, haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só amanhã dirá. Ótimo. Então vejam só, aí tem algumas palavrinhas que estavam em vermelho ou laranjado, né? No texto, e que nós temos o vocabulário aí embaixo para caso surja necessidade de pesquisas. Tá bem? Alguma pergunta? Vocês entenderam o que quis dizer este texto sobre a Alice no iPad? Era o que nós esperávamos que falaria? Não. Não? Não. Então vamos lá. No número 6, lá na página 32, está perguntando assim: de maneira geral, o cronista parte de um fato motivador para a escrita de seu texto. Que fato parece ter dado origem a essa crônica? Prof, Oi? Fato da tecnologia. Não, pera. eu interrompi a sua aula, mas é que a minha mãe acabou de mandar uma mensagem falando que eu vou ter que sair da aula, porque eu tenho que ir no lugar com ela. Ah, sim. Aí a professora postará, tá? Já finalizei a aula dos 2 primeiros tempos, eu já postei. Aí agora, a hora que eu postar essa, você acompanha o finalzinho dela, tá, Ana Gabriela? Tá bom. Então, tchau, bom descanso. Então, qual que é o fato que originou esta crônica? A morte de um dos gênios da atualidade, não foi? Não foi a partir da morte do Steve Jobs que o escritor, né, desta crônica teve a ideia, né, e produziu este escrito. Tá? Então, você pode colocar aí ao lado do ponto de interrogação ou fazer uma setinha aí para cima, tá bom? A partir da morte de um dos gênios da atualidade. Esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. Então, vejam só. Nós temos aí no primeiro parágrafo 3 frases interrogativas. Todas elas falam do mesmo assunto. Qual é o assunto? Nós temos que sintetizar essas 3 frases falando qual é o assunto em apenas uma. O que nós poderemos colocar? Se você voltar lá, está falando assim, onde estão os novos? Aí depois ele foi na outra pergunta. Será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Aí a última, a mídia exaltou o mais
cuspicou deles por ocasião de sua morte? Então, nós temos que sintetizar, resumir essas 3 orações em apenas uma. Como que nós poderíamos colocar aí? Será que os gênios do presente são tão brilhosos quanto os do passado? Poderia ser uma das perguntas, né? Poderíamos falar. Será que os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? É uma sugestão aí. Alguém conseguiu fazer uma outra sugestão? Os gênios de nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Na B, no terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Com os apelos audiovisuais e a falta de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que estes geram, reflexão, conhecimento e senso crítico? As descobertas tecnológicas estimulam a leitura? Hoje se lê e se escreve mais do que no passado? Qual dessas 3 orações aí, gente, está escrita de forma indireta e que apresenta a pergunta para a resposta? Qual delas você acha que é? A primeira, a segunda ou a terceira? A última. A primeira. Última? A primeira, professora. É a primeira, muito bem. No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta. Copie essa pergunta. Então, lá no último parágrafo tem uma interrogativa indireta, né? Qual é ela? No último parágrafo do texto. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Perfeito, Amanda. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? A palavra isso retoma qual informação anterior? Quando ele utilizou ali a palavrinha, né? Isso, o pronome, ele retomou a qual? Alguém? Quando ele usou isso, ele está se referindo ao quê? Qual informação que ele já havia mencionado? Vamos lá, gente. Volta lá no texto, olha lá. Qual foi, Murilo? Qual foi o tema? O que ele já havia mencionado, por isso ele usou o isso.
no lugar do capaz disso. Olha lá, ele usou disso, né? É o de mais isso. Quando ele usou isso, essa palavrinha, ele estava se referindo ao que ele já havia dito anteriormente. Deixa eu ver. A senhora está se referindo a qual frase? A É o qual último coisa? parágrafo, nós estamos analisando o último parágrafo. Tá bom, então deixa eu ver aqui. Alguém achou, gente? Uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Uma obra capaz de alterar. Ah, mas lá não tem a palavra isso. Leia até o final. Eu expliquei onde que estava isso. Uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Lembra lá, Diogo, eu disse que o disso é a junção do de mais isso, por isso formou disso. As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Quais são aí as perguntinhas diretas e indiretas que foram feitas no texto que está relacionada diretamente à temática do texto, ao tema do texto? Quando ele falou lá, quem são as mentes brilhantes de nosso tempo? Não são estes as indagações, as perguntas que eles foram fazendo durante o texto para saber quem são da atualidade, os pensadores, os estudiosos. Não foram essas perguntas que eles foram fazendo? Então, podemos colocar aí. Quem são as mentes brilhantes quem são as mentes brilhantes de nosso tempo? Ponto de interrogação. Ok? No número 8. O autor, em diversos momentos, contrapõe o presente ao passado. Ele cita algumas personalidades do passado, grupos relacionados ao campo das ideias e outras da atualidade, campo da tecnologia. Cite os integrantes de cada grupo. Então, vocês voltarão lá no texto e acharão quais são as personalidades do passado e quais são as personalidades da atualidade. Podem voltar lá no texto para achar estes nomes. Vamos lá. Do passado são 6 personagens, 6 personalidades. E da atualidade são 5.
Ok? Professora, Sim. Quantos que são do passado? Do passado são 6. E do presente, 5. Tem muito nome aqui, né? Então, tem que copiar estes nomes. Tem nome aqui que eu não conheço. Então, Freud, Proust, Freud. Kafka. Esses 3 aí são pessoas? São pessoas. Então, eu não tô cansado desses daí. Então, eu sei. Tenho 6. Conseguiram? Já achei 5 do passado. Maravilha. Eleanor da Vinci, tá escrito por aí. Eu lembro. Você acompanha o texto quando a primeira leitura? Você leu junto? Uhum. Acharam o nome das personalidades? Achei todo mundo do passado. Do passado, quem achou todos? Acho que esses aqui são do passado, pelo menos. Já achei todos também do passado. Que maravilha. Então, vamos conferir. Vamos lá? Então, olha só. Aqui. No passado, Freud, Kafka, Proust, Da Vinci, Thomas Edison e Shakespeare. Só rio do Kenneth Ala. E da atualidade, vocês acharam todos? Finalizando esta página, nós encerraremos a aula. Aí vocês terão como tarefa a página 34 e a página 35, tá? A 33 nós finalizaremos na segunda-feira. Aí faltou o dono da Amazon. Ah, não, tá esse. Ok? Acharam todos? Sim. Não terminei. Peraí, prof. Falta só um nome aqui. Só um nome, Amanda? Quem já terminou, faz o joinha aí para a professora na tela, por favor. Para eu acompanhar. Júlia Barreto terminou. Ok? Vou sair. Tchau. Tchau. Professora, Tchau, professora. Então, Tchau, vamos professora. lá. Só um pouquinho. Tchau. A professora encerrará a aula. Tá? Então, finalizando a aula, vocês realizem a tarefa, tá? Das páginas 33 e 34 da apostila para segunda-feira. E não se esqueçam que nós realizaremos a nossa atividade avaliativa na aula de segunda, ok? Professora, a tarefa é 34 a 35 ou 33 a 34? 34 e 35, conforme a nossa pauta, tá? A pauta, páginas 34 e 35 da apostila. A 33 nós finalizaremos na próxima aula. Alguma pergunta?
Não? Então, bom prof. descanso. Oi? Na avaliativa, vai poder usar apostila? Provavelmente sim. Tá. Tá bem? Então, bom descanso a vocês e até segunda-feira. Até segunda-feira, professora. Tchau, tchau. Tchau.